a sua infinita bondade possa nos abençoar nessa segunda-feira, 30 de janeiro de 2006. Estamos recebendo a visita pela primeira vez do nosso companheiro Rui. Que Jesus lhe abençoe, lhe faça muito feliz e esperamos que você continue conosco. Se por algum motivo não continuar, saiba que a nossa amizade é maior do que qualquer outra coisa, tá bom? O que nos importa não é reter a pessoa, mas é fazer com que a pessoa se sinta bem à vontade, bem tranquila, e a nossa amizade continua com você ou sem você, tá bom? Ok? Muito bom isso. Tá muito bom. Questão 62 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: qual a causa da animalização da matéria? Então vamos analisar a pergunta. Palavra-chave: animalização. Vejamos. Nós temos o chamado fluido vital. O fluido vital, como nós já estudamos, é a energia impregnada da espécie animal, onde essa impregnação da espécie animal modifica esse fluido vital ou cósmico para fluido magnético, elétrico, animal. De acordo? Então vamos continuar analisando isso aí. Magnético. Por que fluido magnético? Porque a lei da gravidade se faz através de dois opostos. A energia espiritualizada vindo da estrela solar, que ao viajar 160 milhões de quilômetros, perde o magnetismo da origem, ficando só o resíduo que nós precisamos, que chama-se resíduo espiritualizante. Certo? Resíduo espiritualizante é aquele que espiritualiza. Está claro? Então, eu não me espiritualizo porque eu tenho inteligência. Eu me espiritualizo porque a minha inteligência, ela é infiltrada por uma energia superior. E nós temos a parte animalizada, onde essa parte animalizada nasceu brotando do fundo dos oceanos, chamado plasma. Nós existimos graças ao plasma. O plasma sanguíneo é a depuração do plasma bruto, beneficiado vindo do fundo dos oceanos. No fundo dos oceanos nós temos hoje os animais mais embrutecidos, mais densos, mais pesados. A maioria deles nem enxerga e nem precisa enxergar porque a luz não vai até lá, não é? Tem parte de oceano que chega a 18 quilômetros de profundidade, viu, gente? Olha a quantidade de água que tem no planeta, 18 quilômetros de profundidade. Então o que é que acontece? Nós éramos habitantes da superfície dos oceanos, na condição de peixes. Evoluímos um pouco mais, transformando-nos em peixes alados, em peixes que rastejam e em peixes que caminham. Certo? Então a nossa origem animal, a espécie animal, começou a partir do fundo dos mares. Então um passarinho que voa é o beneficiamento, é a melhoria lenta e gradual da genética de um peixe que antes nadava. De acordo? Hoje o reino nominal é um reino nominal cuja corrente sanguínea não sobreviveria se não tivesse uma porcentagem de sódio. Sódio, peso atômico 23. O casamento entre o
plasma sanguíneo vermelho ou glóbulos vermelhos com plasma sanguíneo branco, o casamento dos dois forma nada mais, nada menos que o chamado, quimicamente falando, cloreto de sódio. Então, o cloreto de sódio, que está na superfície das praias dos mares, não é? É a modificação do reino animal em reino espiritual. Então, o sal do fundo dos oceanos é uma química bruta. O sal da superfície dos oceanos é uma química orgânica, animalizada. Está claro? Hoje a nossa ciência ainda não detecta isso, mas um dia ela vai chegar a esta conclusão. Está claro? Então o que acontece? O assunto é: qual a causa da animalização da matéria? Primeiro ponto básico: matéria propriamente dita não existe. O que existe é um aglomerado energético em tamanha densidade que enrijece essa energia. E ao enrijecer essa energia, ela se transforma num elemento inorgânico. Então está enrijecida. Mas o mesmo elemento químico usado pelos nossos corpos de carne, que são em especial hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, certo? A soma dos três corresponde a 43, o peso atômico dos três, a soma dos três, aliás, dos quatro, não é? Agora, a soma dos quatro não interessa no momento para nós, certo? No momento para nós interessa o casamento do hidrogênio com o carbono e o casamento do nitrogênio com o oxigênio. O casamento do hidrogênio com o carbono vai dar vida ao chamado cloro. Está claro? Isso, o cloro não, sódio. Vai dar vida ao chamado sódio. Sódio necessário humano, porque o sódio química de laboratório é um, e o sódio produzido pelo casamento entre dois elementos orgânicos dentro do corpo é outro. O hidrogênio fora do corpo de carne é um átomo negativo. Está claro? O carbono fora do corpo de carne é um átomo positivo. O casamento desses dois átomos dentro do corpo de carne transforma os dois em fabricantes de um filho positivo. De acordo? Então, no nosso corpo de carne, a multiplicação da união entre esses elementos químicos vai produzir um dia o final da escala estetogenética, que chega no urânio aos 92, peso atômico 92. Urânio, peso atômico 92, equivale a 92 prótons, 92 nêutrons e 92 elétrons. De acordo? Certo? Agora, voltando de novo aqui, animalização da matéria. Quando animaliza a matéria, ela entra no reino animal. Transforma-se de material inorgânico em material orgânico. Agora vejam bem, entra no reino animal, mas se prepara no reino vegetal. Está claro? Está claro aí? Tem paciência? E a gente chega lá, certo? Se você insistir, você está feito, e nós também, porque nós estamos precisando de gente para mudar o mundo, porque do jeito que está, não adianta rezar, não é? Religião é ótima para o ingênuo e o tolo, e religião é péssimo para o esperto.
Porque o esperto tenta comprar Deus, esse é o erro. Deus não se vende, Deus é de graça. Agora eu tenho que conquistá-lo. Só o conquistarei viajando através da melhoria da inteligência. Como é que eu melhoro a minha inteligência? Transformando neurônios adormecidos em neurônios acordados. Só isso. Está claro? Diz a nossa ciência, que ninguém consegue usar mais do que 5% do seu potencial cerebral. Então, se ninguém consegue usar mais do que 5%, para usar 6% eu tenho que mudar esse corpo, está claro? Para usar 6% eu tenho que mudar esse corpo. Eu posso manter a parte biológica idêntica, mas eu tenho que mudar a parte fisiológica. Parte biológica, matéria-prima da Terra, parte biológica. Parte fisiológica, matéria-prima do meu cérebro. Só que não é do meu cérebro de carne, é do meu cérebro perispiritual. Está claro? Porque eu vivo a insatisfação porque o meu cérebro cerebral, carnal, é inferior ao cérebro espiritual. Está claro? Está claro aí, né? Então, o ponto-chave aqui, animalização, é transformar matéria inorgânica em matéria orgânica pensante. Está claro? Isso aqui é orgânico. Ah, mas o reino vegetal não pensa. Ótimo, o reino vegetal não pensa. Só que tem atrelado nele, no reino vegetal, uma informação que foi pensada e deu a ele, o reino vegetal, esse pensamento determinístico lá no reino vegetal. Está claro? Tá, né? Então seria uma espécie de pensamento treinando até o reino animal. É um erro dar casa e comida a um animal. É um erro grave. Que o animal, tendo casa e comida, ele não evolui. E ele não evoluindo, ele pode chegar a um ponto tal de prejuízo para toda a ecologia, toda a escala sistêmica da evolução, porque o animal não evoluindo, ele pode entrar até em esquizofrenia, tá claro? Transforma-se num ser completamente fora das normas. Para vocês terem uma ideia, o erro mais grave que o homem comete é criar frangos em granja em alta escala, onde esses frangos criados em alta escala e aprisionados, esses frangos, incluindo o materialismo desses criadores, que colocam luz acesa a noite inteira para eles comerem sem parar para engordar mais depressa, essas criaturas que estão procedendo assim, estão enlouquecendo a espécie em si, certo? E ao enlouquecer os frangos que nós vamos comer, a curto prazo que eu quero dizer 50 a 100 anos, tá? A curto prazo nós vamos ter problemas, porque eu tenho que me alimentar de coisas saudáveis. Eu não devo jamais me alimentar de coisas degeneradas. Da minha parte, eu, Zé Miranda, está gravando. Se vocês me oferecerem R$1 milhão para comer um frango, eu perco R$1 milhão. Por quê? Porque eu não quero deteriorar e estragar e entrar em falência genética. Claro? Analisem hoje, por exemplo, esses jovens que estão crescendo excessivamente. Tem rapazes ou moças que passam por mim na rua, eu tenho 1,70 m, eu tenho que olhar para cima para ver o rosto deles, que é 2 metros ou 2 metros e mais. Eu assino embaixo.
Isto é consequência de hormônios colocados na alimentação do gado para esse gado engordar mais depressa. O certo da engorda de um gado para ser abatido, o certo é 6 anos. 6 anos. Inventaram alimentos há 50 anos atrás, um desses alimentos o gado encurtou de 6 para 3 anos para o abate. E hoje estão em laboratório pesquisando um jeito de encurtar para 1 ano e meio. O preço que nós vamos pagar é destruir aquilo que nós já adquirimos acima do gado. Nós vamos anular a nossa evolução, temos que retrogradar àquela espécie. E eu não estou brincando. Eu pago a conta sozinho se eu estiver falando alguma besteira para vocês. Lugar nenhum ensina isso. Por quê? Porque o materialismo é mais importante do que o futuro. O futuro está no espiritualismo. O futuro não está na religiosidade. Enquanto eu sou incapaz, ai de mim se não orar. Ai de mim se não tiver uma fé para eu me agarrar nela. Eu me mato por suicídio indireto. Está claro? Então o que acontece? Então, gente, nós temos a chamada lei da gravidade. A lei da gravidade é o encontro de duas forças, uma negativa e a outra positiva. A força negativa é o ar atmosférico que sai do centro da Terra através da combustão dentro da Terra, tá claro? Sai através dos suspiros naturais, não é? Vulcões, não é? E tem também os 23 graus de eixo da Terra inclinado, não é? Onde essa diferença de 23 graus movimenta a água. A água não sai do lugar, a Terra é que sai do lugar, entendeu? A água é o único nível confiável no planeta, tá claro? Uma água parada, ela está no nível, exceto se tiver barragens obstruindo. Mas a água parada da parte mais baixa dos oceanos, ali é que é o nível 100% perfeito da Terra. Agora, a inclinação de 23 graus é porque nessa inclinação, nas 12 horas de viagem da lambada que o planeta Terra produz nos oceanos, faz com que as águas se movam. Elas se movem sem sair do lugar. Agora, nos orifícios peculiares, na lambada, a água vai penetrando, vai subindo, vai viajando quilômetros, até deixar para trás o sódio, vindo apenas a água potável para que nós possamos beber. Tá certo? Então, as minas de água não são minas de água, a água brota ali por brotar, não. É água que vem do fundo dos mares e a gente usa, vai para o esgoto, vai para os rios e volta para o mar de novo. O mar beneficia aquela água com novo sódio e volta novamente a servir a todos nós. Tudo na vida é reciclável, inclusive nossos corpos de carne, tá claro? No dia que o eixo da Terra verticalizar, só ficarão aqui criaturas que, aprendendo a viver corretamente, tendo evoluído corretamente, não vão necessitar mais do H2O pronto, mas vão ter o H2O separado, hidrogênio e oxigênio. 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio é uma gotícula microscópica de água, tá claro? Certo? É o que está no Evangelho ali, que cientificamente é um absurdo.
Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Capítulo 4 de Mateus. Na minha ignorância é um absurdo. Mas aprendendo o que eu estou aprendendo hoje, o que acontece? Absurdo é eu ser ignorante sem saber. Porque Jesus, aspirando o ar atmosférico, ele não precisou nem de alimento. Porque o pilar principal do alimento chama-se nitrogênio. De acordo? E o nitrogênio está contido em alta porcentagem no ar atmosférico. De acordo? Nós, na nossa ignorância, ingerindo alimento, nós temos glândulas adormecidas, porque não tem trabalho para elas. Deu? Está claro? Claro? Então, voltando, não é? A gravidade. Então, o ar atmosférico que sobe do centro da Terra, encontrando-se com o ar atmosférico que desce da estrela solar, o casamento desses dois ares produz a chamada gravidade. Agora, por que fora da atmosfera da Terra os astronautas flutuam dentro daquelas astronaves? Flutuam porque o ar atmosférico que prepondera é o da estrela solar. Não tem a intromissão do ar atmosférico que sobe do centro da Terra, cuja superfície, cuja distância de uso é limitada, limitadíssima. Dizem alguns amigos espirituais que o ar atmosférico da Terra vai até uma periferia máxima de 600 quilômetros. Enquanto que o ar atmosférico que desce da estrela solar viaja 160 milhões de quilômetros. Por isso há a razão deles flutuarem, não há peso. Então a informação da palavra animal, ela, agora é que eu vou poder explicar para vocês. Vejam bem, eu estou na superfície do planeta Terra. Meu corpo tem um peso característico, a gravidade preponderante animal do planeta Terra, e não espiritual da estrela solar. Espiritual da estrela solar é o chamado bem, e material do centro da Terra é o chamado mal. Só que só existe o bem porque o mal serve para se casar com o bem. Porque somente através do casamento do mal com o bem é que produziremos o chamado ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é zero, fator zero. No nosso estágio evolutivo atual, o fator zero é o seguinte: todo mundo pode errar, eu não posso. Só que eu digo, eu não posso, mas sofro porque eu não posso. Todo mundo pode comer um frango assado, eu não posso. Eu não posso porque eu sei que não posso. Mas eu sofro porque o meu corpo animal, vindo do centro da Terra, grita: mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Então eu estou em guerra comigo mesmo. Esse é que é a busca do ponto de equilíbrio. Eu em guerra comigo mesmo, e vencendo, sendo um vencedor, por direito adquirido eu atraio espíritos fora da atmosfera da Terra, que nós chamamos de espíritos superiores, onde esses espíritos superiores é que irão nos dar a possibilidade de nós chegarmos a um patamar X, tal, onde o nosso corpo está na Terra e no chão da Terra, mas o meu eu espiritual está fora da Terra. Ou seja, o meu corpo dorme na Terra, mas eu durmo fora da atmosfera da Terra. De acordo? Está claro aí? Alguma pergunta? Veja bem, Fernandes. O certo é anular uma dependência química pelo querer. Mas como?
nós somos ignorantes, filhos da rebeldia, que é diferente do ignorante. Nós somos filhos da rebeldia, que gerou um ignorante que sou eu. Então, eu só vou me libertar disso pela saturação. Só que na saturação, eu vou estar na dependência escravagista de alguém que vai me escravizar. Por exemplo, vamos dizer que eu não resisto a um prato de batata frita, mas tem um cérebro que grita: eu não devo comer um prato de batata frita. Nesse inteirinho, o que acontece? O meu corpo é da terra, eu sou do céu. Mas se meu corpo é da terra, mas eu sou do céu, eu entro nesse corpo porque não tem outro corpo que eu possa entrar. Então eu me aprisiono ao sofrimento, tá claro? Então sofrimento é balela, sofrimento é canoa furada, sofrimento é conto da carochinha. Ninguém existe para sofrer. Meu problema com a doutrina espírita é isso. Porque dentro da doutrina espírita eles falam: tem que sofrer. E eu confirmo, tem que sofrer enquanto ainda tiver gás para queimar na saturação. Mas eu não quero me saturar. Eu quero sair dessa por minha conta. Ou seja, eu não quero que Deus me empurre na evolução. Eu vou buscar a evolução, que é diferente. Tá claro aí? Tá? Você disse uma coisa fantástica, sabe? Uns vão pela fé e outros pela ciência. Só que a nossa fé não é uma fé filha da ignorância, é uma fé filha da preguiça, do acomodamento. Meu caro, veja bem, vamos dizer que você ganha 50 mil por mês. Isso, vamos dizer que você ganha 50 mil por mês. Aí chega alguém perto de você, conversa com você qualquer coisa correta. Se você ensinar a ele o que é correto, você arrisca os seus 50 mil. Você abre mão dos 50 mil ou você ensina? Entendeu bem a jogada? Eu sou um perdedor na terra, Eustáquio. Eu já tive indústria com 40 empregados, já tive meia dúzia de veículos, caminhonete, motos, não é? Eu tenho colega de gráfica que teve gráfica junto comigo. Hoje tem avião, tem casa de praia em Cabo Frio, em Joa tem casa de praia no Espírito Santo, não tem onde pôr dinheiro. Eu renunciei a tudo isso. E não estou pagando nada, não estou me prejudicando em nada, porque eu estou me preparando para o futuro, enquanto que ele está se mantendo no presente. Só que esse presente, tudo que ele tem, ele não tem, deram a ele, ou ele tomou na marra. Enquanto que eu quero um futuro, onde nesse futuro ninguém vai me dar nada, e eu não vou tomar nada na marra, eu vou ter por construção própria. O que é o ouro que nós tanto lutamos por ele? Elemento químico que pode ser fabricado pela força do pensamento ou não. Com certeza. Entenderam bem? O ignorante corre atrás do ouro e o ouro foge dele. O sábio foge do ouro e o ouro corre atrás dele. Por quê? Porque o sábio, todo mundo quer se aproximar do sábio. Não tem pessoas aí fantásticas, não é? Que dizem: eu vou me aproximar do fulano porque a energia dele é boa. É isso ou não é? Por que esse fulano não procura ter também a energia boa? A menos que acredite que quem tem a energia boa caiu do céu pelos belos olhos dela. Não, Deus não nos dá nada. Deus nos dá a matéria-prima e se vira, Zé. Usa a inteligência. Só isso. Então, quem é Deus hoje? Essa matéria-prima aqui, ó, a escala estequiogenética, 92 elementos químicos.
92 variações atômicas. Se você quiser, salve-se ou permaneça indefinidamente sendo um eustáquio da vida, tendo que trabalhar, tendo que lutar, tendo que ser esperto, tendo que ser vigilante, porque senão vão lá na sua banca lá e roubam de você, você nem vê. Entenderam bem? Porque hoje em dia temos que ter vigilância contra o roubo. Se soubéssemos viver, a gente teria que ter vigilância contra alguém que estava dando até a roupa do burro. Entenderam bem a palavra? Entenderam? Não, só aí. Acontece uma coisa interessante. Você disse uma coisa interessante. Se nós vencermos a necessidade da carne pela saturação, eu digo para você com alegria, antes era com tristeza, com alegria, não vale. Porque você se estaturando, você será pior num lugar melhor. Eu mesmo, pela saturação. Você não conquistou, você ficou, é nada mesmo. Você chegou ao patamar degradante. Acontece o seguinte, meu caro, ou eu aprendo pelo amor ou eu aprendo pela dor. Se eu preciso frequentar uma casa dessa, que é nobre, nobríssima, maravilhosa, porque esse é o caminho, mas se eu preciso frequentar uma casa dessa, é porque eu não dirijo, eu não comando a mim mesmo. O agrupamento, o coletivismo me dá força para que eu consiga me superar. Com o correr do tempo, eu já posso anular isso. Tanto que tem gente que frequenta Alcoólicos Anônimos e depois sai. Sai por quê? Pensa assim, não preciso mais. Agora, é um ingrato, vai ter problema depois. Outro tipo de problema é que não está dentro do contexto. Então, o que acontece? O certo é, eu entro para a doutrina espírita como um miserável, um falido. A doutrina espírita me dá informações através do ensinamento de Kardec como viver corretamente. Então eu entrei como um miserável, aprendi. Se eu sair pela outra porta para usufruir do que eu aprendi, eu do lado de fora, eu exteriorizo um verniz que diz que eu melhorei, mas do lado de dentro eu continuo um miserável. Vê se deu, para tentar lhe responder. Deu ou não? Deu? Então nós temos que ser autênticos, mas autênticos mesmo. E o que é autêntico? Autêntico não é falar o que o outro não quer escutar. Autêntico é pensar o que o outro não quer ouvir. Porque pensando o que o outro não quer ouvir, ele vai receber a química diferenciada daquilo que ele contesta. E ao receber essa química diferenciada, você praticou uma ação caritativa sem envolvimento direto, sem precisar se comprometer. Que a coisa pior do mundo é, eu lhe perguntei alguma coisa, eu lhe pedi conselho, certa feita, aqui neste elevador, não é? Entrou uma turma. Aí eu disse, já fizeram 6 aqui dentro. E entrou mais um rapazola. Aí ele entrou, aí eram 7. Eu não falei absolutamente nada. Pedi licença, embaixo, mansinho, saí, voltei para a fila e deixei ele no meu lugar. Desceu. Quer dizer, o que eu fiz, eu não usei de truculência, eu não me nivelei a ele. Eu, em tese, eu perdi. Porque dei o meu lugar para um ignorante, um truculento, um qualquer. Mas o meu ato
não dará paz a ele nunca mais, Esteu. Toda vez que ele violentar as normas, ele vai se lembrar. Então, sem abrir a boca, sem medir forças com ele, eu ensinei a ele, Esteu. Ficou claro? Ficou claro aí? Ficou dúvida? Não? Não. Agora, passando para o Evangelho de Jesus, nós vamos ver em João 21 e 22. E perguntaram-lhe, então que? És tu Elias? João Batista disse, não sou. És tu profeta? Respondeu João Batista de novo, não sou. Então, João Batista perguntado se era ele Elias, ele falou que não. Por que ele falou que não se ele era? Porque o cérebro de carne dele impedia que ele tivesse acesso ao passado dele. Tá certo? Tá certo? Então, disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Por quê? Porque profeta é tido como alguém que traz informações além de. Tá claro? Enquanto que João Batista trouxe informações limitadas. Ele dizia apenas, arrependei-vos. João Batista veio nos lembrando o passado, enquanto que o profeta vem nos mostrando que existe futuro. Tá claro? A diferença de profeta é isso. Disseram-lhe, pois, quer dizer, os fariseus e sacerdotes que foram indagar de João Batista por que ele fazia aquelas coisas, os milagres, né? Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Quer dizer, sumo sacerdote e companhia, né? Que dizes de ti mesmo? Então vejamos. Coisa bonita a vida, gente. Meu Deus. Se eu contar vantagem para vocês, eu perco as coisas adquiridas. Se eu não contar vantagem para vocês, eu tenho direito a mais coisas. Ficou claro? Então a pior coisa que uma pessoa faz é perguntar ao outro na hora de uma discussão. Com quem que você pensa que você está falando? Quer dizer, ele já se coloca num patamar de superioridade. Só que se coloca num patamar de superioridade pela truculência do centro da Terra. Mas eu sou naturalmente superior sem abrir a boca se eu tiver o endosso da energia descida da estrela solar. A estrela solar existe não é só para aquecer a Terra, não é só para nos dar alimentação através da fotossíntese, não. Na estrela solar moram espíritos cujo corpo principal é Urano e Plutão, vê se deu. Tá claro? Porque as explosões atômicas lá na estrela solar são explosões atômicas do plutônio. Só que não é plutônio puro. É plutônio casado com o excremento saído desses espíritos. Esse deu. E eu assino embaixo. Ficou claro? Agora, por quê? Porque essa energia excrementada por esses anjos é alimento para nós, Estela. Para nós, é alimento para nós. Mesmo jeito, nossos excrementos são alimentos para outros seres. Para outros seres, não é? Isso. Um boi e uma vaca no pasto, come o capim, evacua o excremento. E aquele excremento evacuado já é adubo para o pasto vestiu, para novo capim nascer. Agora, como é que nasce esse novo capim? O boi e a vaca comeram o capim, mas não digeriram a semente vestiu, o princípio atômico da semente. Entenderam minha jogada? Como é que se formam florestas? Através dos animais. Come uma coisa aqui, voa para lá e evacua lá. Leva aquela árvore de onde ele tirou o fruto, leva para um outro lugar. João 12, ficou claro? 24. João 12, 24, isso. Né? Você sabe de qual? Vai
Mais ou menos. Isso, João 12, 24 e 25, né? Em verdade vos digo, se não nascer de novo, ele tem que gerar novos frutos. E tem que gerar novos frutos. Perfeito. Esses dois versículos calharam aí certinho. Acontece uma coisa interessantíssima na vida. A semente, ela tem a partícula atômica da espécie. Essa partícula atômica não tem corpo nem tamanho, a partícula atômica. Mas o excremento da partícula atômica é que é a carapaça da semente. Você ingere a semente, tritura ela nos dentes e engole ela triturada. Só que você se alimenta do excremento da partícula atômica da semente, que vai lhe fazer bem. Entendeu a jogada? Mas a partícula atômica se volatiza. Então ela viaja pelo espaço afora. Viaja em linha reta. Porque ela não tem capacidade de se manter presa. A prisão está só na matéria. A viagem em linha reta, numa velocidade astronômica. Eu acredito, aí eu não assino embaixo, eu acredito que seja uma velocidade de 1 milhão de quilômetros por segundo. Porque se a luz, que é matéria, viaja a 300 mil quilômetros por segundo, a partícula atômica de uma espécie viaja a 1 milhão de quilômetros. Só que viajando a 1 milhão de quilômetros por segundo, ela atrai a poeira, o lixo atômico no caminho. E vai ficando pesada, pesada até curvar. Quando não aguentar mais de peso, ela fica girando no próprio lugar. O planeta Terra, que tem as florestas que parecem que só produzem para fora, não é? As florestas atraem aquela espécie de partícula atômica para o centro dela. Aí vem a época das flores. Mas mesmo, vem a época das flores, o fruto está lá na flor. O fruto, que é a semente, não foi colocada, nascido junto com a flor. Esse fruto foi colocado pela atração. Por isso é que tem um espaço de tempo certo, entendeu? Tantos dias, tantas noites. E outro detalhe, durante o dia, o reino vegetal dorme, e à noite ele trabalha, entendeu? Dormindo, a fotossíntese, a clorofila vai se acomodando no reino vegetal. Aí à noite o reino vegetal trabalha, e ao trabalhar, buscando trazer para dentro do reino vegetal a clorofila, ela vai se dilatando. É como se fosse uma força irresistível que manda a planta buscar a partícula atômica. E aí ela cresce, desviou. Cresce sem saber que está crescendo. Está claro? Está dando aí? Vê? Acontece o seguinte: nós evoluímos pela saturação quando nós somos rebeldes. Então o Criador nos dá um chute no traseiro, nos fazendo evoluir. Tá certo? Agora, você veio dessa posição, dessa postura. Mas se você está estudando conosco há tantos anos e insistindo, você está anulando a saturação, entendeu? Então o que acontece? Antes você tinha espíritos que carregavam você. Hoje você tem espíritos que abrem as portas para você, que é diferente. Ninguém lhe carrega, estão lhe abrindo as portas. Está claro aí? Ficou claro aí? 23. Respondeu João Batista, né? Dizendo que não é profeta. Então ele está informando o que ele é. Eu sou a voz do que clamo no deserto. Vamos analisar só isso. Eu sou a voz. Que voz? Alguém que se despertou? Então vejamos. Eu sou. O que João Batista é? João Batista é entre nós aquele que se despertou primeiro. Está claro?
mas ele não adquiriu o potencial, não adquiriu poderes. Ele se despertando primeiro, ele assume a paternidade de todos nós. Então Deus é uma escada hierárquica, onde o Deus de uma criança é a mãe que dá o peito para a criança mamar quando ela está com fome. Entendeu? Dentro do estágio evolutivo da criança. Quem é um Deus de um menino de 5, 6 ou 7 anos? É um pai que dá a mão a ele, protege ele para valer e ensina a ele todas as coisas que ele desconhece e precisa aprender. Esse é o Deus dessa criança. Entendeu? Tanto que quando nós chegamos à puberdade, à idade de jovens, a gente começa a se rebelar, a se revoltar por ter valorizado tanto os pais. Ele nem sabe disso. A gente começa a desabrochar a inteligência, só que acha que a nossa inteligência é superior à deles. Entenderam bem a jogada? Então a gente pensa assim, nossos pais não sabem nada. Não é isso mesmo? São os quadrados, são os bitolados. Depois dos 21 anos, quando a gente começa a sofrer, volta a memória no tempo e pensa, nosso pai tinha razão, nossa mãe tinha razão. Isso é a definição correta de ser rebelde. Então, 99% dos nossos filhos são nossos problemas, de uma forma ou de outra. Quando não são problemas, são criaturas que vêm para nos testar. Eu não mereço ter um filho nota 10, está claro? Na Terra ninguém merece ter um filho nota 10, ninguém. Quando é nota 10, chega a tal ponto de envergonhar os pais, é porque é um espírito superior que se ofereceu para descer, para mostrar aos pais que eles estão errados fazendo o correto. Vê se deu. Porque ser bom, ser honesto, ser trabalhador, cumpridor do dever, não faz mal a ninguém. Para o leigo é nota 10. Só que paralelamente é vaidoso, é orgulhoso, é exigente, é intransigente, exige que põe cabresto na esposa, nos filhos, ou não é? Hein? Um patrão honesto, trabalhador demais, exige que os empregados façam como ele faz. Só que ele se esquece de que o potencial dele é um, o potencial dos empregados é outro. Para ele exigir que o empregado dê tanto quanto ele tem que montar uma outra firma paralela para aquele empregado deixar de ser empregado dele e ser sócio dele, e não ser empregado. Entendeu bem a jogada? Com o seu conhecimento na sua firma, se você exigir que os seus subalternos façam o que você faz, você está errada, você está 100% errada. Por quê? Porque eles estão servindo você. Graças a eles que você tem um cargo, de chefia. Então você deve a eles, e não eles é que devem a você. Tá claro? Tá dando? Tá dando aí? Tá? Certo? Hein? Não, contrário. Isso, veja bem, Fernandes. Se você for enérgica, porque os seus subalternos são ignorantes, mas usar de uma energia com amor, com misericórdia, com piedade, sem eles precisarem saber, está na sua química cerebral, no seu pensamento. Você paralelamente deseja todo o bem do mundo para eles. O que vai acontecer? Você é digna do lugar que você ocupa. Aí você merece lugar maior e melhor, lá na frente. Agora, se você massacrá-los, você pode? Se você massacrá-los, você vai para o lugar deles. Você líquido e certo. Não por castigo, mas porque a sua química levou a eles. Porque escravizar alguém é fácil. Só que eu esqueço do principal. Para eu escravizar alguém, eu tenho que ficar com esse escravo. Eu tenho que tomar conta dele. Então o escravo está crescendo na minha genética, mas eu estou descendo na genética do escravo. Então o escravo está evoluindo, eu estou estagnado. Está dando ou está difícil? Tá? Vamos antecipar. É lindo isso. Quando João Batista diz, eu sou a voz que clama no deserto, ele quer dizer que fala para muitos, mas
pouquíssimos querem escutar. Entendeu? Porque deserto não é espaço sem reino vegetal. Nesse caso, deserto é um espaço habitado por gente parada no tempo. Então é o coração frio, digamos assim. Coração frio. Eles, então, por isso Cristo então, está simbolizado nesse chakra cardíaco. Porque é lá que vai fazer a redistribuição energética do corpo. Não é isso? Exatamente. Sobre o chakra cardíaco, um outro dia nós podemos falar sobre isso. E tem muitas informações aí, importantíssimas. Porque muita gente usa o coração como ponto do sentimento. Não existe isso. O sentimento e a razão estão só no cérebro. Agora, somente pelo casamento correto dos glóbulos vermelhos com o oxigênio, não é com os glóbulos brancos. O casamento correto dos glóbulos vermelhos com o oxigênio é que nós poderemos sair dessa. Vestiu? Entendeu bem a jogada? Então, eu sou, ficou claro? Ficou claro? Ficou claro? Eu sou. Eu sou. Eu sou o quê? Sou o que sou. Certo? Ou eu sou um subalterno, ou eu como subalterno seu, por exemplo, penso assim, que coisa, a Fernandes chegou lá, eu também vou trabalhar para poder chegar lá. Aí, esse subalterno vai procurar fazer tudo igual que você está determinando. Quando tiver que escolher um, ou para substituir você, porque você vai com um cargo maior, ou para pôr outro no seu lugar, porque você vai aposentar, ou para pôr outro num cargo, porque a firma cresceu, você com certeza vai escolher. Aí você vai pensar assim, meu Deus do céu, uma força estranha me atrai aquele companheiro ou aquela companheira. É como alguém que quer adotar uma criança. Quer adotar uma criança ou comprar um cachorro, que é a mesma coisa. Parece que é um absurdo que eu estou falando. Quer adotar uma criança, vai aí nesse orfanato da vida. Não adianta, procura. Quando encontrar a criança certa, é pimba, pá, bate a química e é aquela criança. E não aceita nenhuma outra. Vai comprar um cachorrinho, um filhote. Não adianta. Vai, olha. Quando a química bate, é aquele cachorro, é aquele filhote. Entenderam minha jogada? Ou seja, eu estou à deriva, mas o meu pensar não, vestiu. Está claro? Eu evoluo por aí. Eu, corpo, ego, estou à deriva, mas eu, profundo, eu tenho direção. Aí vem lá em João 10:34. Você sabe o que está lá em João 10:34, Eustáquio? Sei não, eu estou no João 1:5, só as trevas. Vós, Eustáquio, vós sois deuses. Entendeu bem? Quer dizer, se eu quiser assaltar um banco, tem milhares de espíritos que vão me sustentar. Se eu quiser fazer o bem, eu estou sozinho. Agora, por quê? Esse contraste é porque o planeta Terra é uma prisão onde os piores ficaram aprisionados aqui. Mas aí, ele não arriscou demais colocando essa responsabilidade desse tamanho na mão do homem, não? Assim, não sei se tanto tempo atrás. Não, meu caro, eu sou um Deus, mas eu tenho que buscar a mim mesmo. Ou seja, Deus Pai, Ele não é Pai me gerando, mas Ele é Pai me dando a matéria-prima para eu me gerar. Vê se eu. Então, eu sou o quê? O que eu penso. Foi. Entendeu bem? Isso, esse conceito. Ficando entendido que nós temos aqui o planeta Terra, habitado por 3 caracteres: arrependidos, que somos nós, teimosos e rebeldes. Certo? Teimosos, eu preciso de um grupo de AA para eu parar de beber. Isso aqui é um teimoso. Entendeu bem agora?
rebelde. Eu tenho que descobrir um jeito de surrupiar mais tanto e mais tanto. Só que eu esqueço do principal. O dinheiro que eu surrupio, o dinheiro que eu ganho a mais do que o lógico, vai causar a fome de alguém. E esse alguém faminto vai chorar. E chorando, vai servir de matéria-prima para o meu próximo corpo. Por quê? Vejam bem, a indústria e o comércio têm que gerar riqueza. O comerciante, o industrial tem que ficar rico. Mas quem nos governa não produz nada. Então não pode ter um salário além do patamar dos governados. Por exemplo, hoje, eu assino embaixo, eu quero pagar a conta sozinho se eu estiver errado. Se o salário mínimo é R$300, um presidente da República não pode ganhar mais do que 20 vezes mais do que isso. É roubo. E nenhum elemento abaixo do presidente da República pode ganhar mais do que isso. Pode tirar 1 centavo, por exemplo, de um ministro, pode tirar mais 1 centavo de um deputado federal, mais 1 centavo de um deputado estadual, não importa. Mas qualquer valor acima de 20 vezes o que o pobre trabalha para sustentar eles, é roubo. Agora, vem uma série de indagações aí. O mesmo pão que o pobre come é o mesmo pão que o rico come. O mesmo imposto que o pobre paga no pão é o mesmo imposto que o rico paga no pão. Só que o imposto que paga o pão do pobre pesa no bolso do pobre. E o imposto do pão que paga no bolso do rico não pesa no bolso do rico. Entendeu? Ficou clara a diferença? Só que o rico não é rico porque trabalhou, é rico porque tomou. Entendeu? E são os 4 poderes. Está claro? São ladrões, produtores de assassinatos, onde esses assassinatos não é a morte dos miseráveis, é a morte deles nas próximas. Então é um péssimo negócio. Eles estão vivendo o presente sem se preocuparem com o futuro. Está claro? Por isso é que a doutrina espírita é grandiosa. Que a doutrina espírita, a base dela é passado, presente e futuro. Eu sabendo que eu tenho futuro, eu anulo uma porção de coisa. Olha o que está naquele quadro lá, olha. Quem quer ler para nós? Cara, vejam bem. Ali diz uma coisa interessante no final. O Criador da Terra nos protegerá e tudo nos dará. Ficando entendido que esse Criador não é alguém externo, não. Esse Criador sou eu que adquiro o direito de ter sem precisar tomar. Está claro? Para eu adquirir o direito de ter sem precisar tomar, eu tenho que anular a competitividade. Eu não posso competir. Por quê? Porque a nossa competição burra, ela gera a rivalidade. Gerando a rivalidade, gera a inimizade. A inimizade gera a antipatia. A antipatia nos faz nos repelirmos uns aos outros. Se você vê lá no seu sindicato, do seu negócio, todo mundo sorri uns com os outros. Mas todo mundo está querendo ver que cada qual se afunde para ele poder ficar na superfície. É ou não é? No sindicato dos médicos, não é? Eles deveriam, se estivessem com o futuro nas mãos, eles deveriam se reunir para defender o cliente.
Eles se reúnem para formar a panelinha deles, estudar um meio de aumentar o preço da receita em comum acordo, para não haver disparidades entre eles. Um bom médico, um médico humano, ele é desprezado. Se puderem, eles tiram a licença dele. Entenderam bem? Ficou claro? Agora, o mais grave erro que a doutrina espírita comete, que está gravando, o mais grave erro que a doutrina espírita comete é fazer concorrência com a medicina, tentando salvar ou curar espiritualmente. Falei claro? Falei claro? Pago a conta. Já tem até se eu tiver errado. Então, seguindo, eu sou ficou bem explorado, não ficou? Então, eu sou a voz. Essa voz, gente, é João Batista falando para aquelas criaturas de 2000 anos atrás, onde aquelas criaturas eram de fato ignorantes. Hoje, 2000 anos depois, não existem mais ignorantes, está claro? Existem rebeldes, espertos, que se fazem ignorantes, mas hoje não existe mais ignorante. Mas ele continua nos falando. Bom, filosoficamente falando, sim, eles continuam nos falando. O próprio Jesus, meu caro, por que nós hoje ainda estudamos Jesus? É porque a energia dele ficou. Ele veio aqui, não foi para ser crucificado, ele veio aqui para deixar a genética dele e nos apoquenta. Os melhores, quando ele foi sacrificado, receberam cada um neurônio do cérebro perispiritual dele, porque para onde ele ia não precisava de perispírito. E cada um que ainda ia demorar mais tempo, vamos dizer 5.000, 10.000 anos, recebeu princípios inteligentes das células inferiores, do pescoço para baixo. O que vai demorar, por exemplo, 100.000 anos a acordar, recebeu um princípio inteligente, líder da célula do dedão do pé dele. Por quê? Porque tudo evolui. E dizem que tudo sobe, não é? Eu digo que não precisa subir. Basta verticalizar. Pode verticalizar para cima e para baixo. Uma planta vegetal jamais seria planta se primeiro não perfurasse o solo